Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu espero que você tenha tido aí, ou esteja tendo também, muita paz, muita saúde e, acima de tudo, muito equilíbrio, com certeza. Nós aqui do Rondônia ao Vivo, é claro, nessa labuta, nessa batalha diária, para deixar você muito bem informado. A equipe está aí muito bem azeitada, está na rua, está levantando tudo. Infelizmente, hoje teve uma tragédia de manhã, né? Um senhor vinha de uma linha aí e passou ali perto do Colégio Tiradentes, passou mal, vinha na moto com o filho, saiu da moto, correu para a parada de ônibus e teve um infarto e faleceu. Triste, muito triste, eu espero mandar minhas condolências à família, com certeza. Mas, por falar, e hoje está tendo a operação da PF, hein, gente? Lá em Jaru, tá, o pessoal da Polícia Federal amanheceu cedo, fazendo barulho por lá. É uma operação confinamento, não, amigo. Sabe o que quer dizer isso? Não é confinamento de gado, não. Não é porque está no fraude, não. É porque tem fraude no auxílio reclusão. É aquele auxílio que quem paga o INSS, a Previdência e tal, de repente comete um crime, vai preso, a família tem direito a esse auxílio. A família, e é temporário. Ou seja, não é aquela história fake news que botaram para todo mundo aí, que quem é preso tem direito ao auxílio previdenciário e reclusão. Isso é mentira, tá? Você tem direito, sim. Quando você paga o INSS, você comete um crime primeira vez, vai preso, sua família tem direito a um auxílio, a um apoio. Então, ou seja, não é bem assim. Mas, como no Brasil ele não é um país para amadores, especialmente em matéria de corrupção, já distorceram já o auxílio aí. E aí a Polícia Federal está no encalço aí das fraudulentos aí, do pessoal que andou dando um golpe. Espero que pegue todo mundo. O auxílio é interessante, tá? Agora, esse pessoal que deturpa uma ideia, assim mesmo fizeram com o Bolsa Família, a ideia é muito interessante. Mas tem uma galera do mal aí, como diz o outro, dorme de olho aberto. E por falar em dormir de olho aberto, hoje não, esse ano é um ano eleitoral no Brasil. É um ano em que teremos eleições para prefeitos e para vereadores. E tem muita gente que fala assim, vou me candidatar, ou chega um amigo que tem um partido, que é ligado a um partido, vamos lá, lança o teu nome aí, entra aí, vamos entrar nessa disputa eleitoral. Aí fala, mesmo que eu não ganhe, mas eu vou lançar, pode ajudar o pessoal e tal. Pois bem, minha gente, não só esses que entram nessa aventura, como aqueles que já entram para ganhar e tem tudo para levar, o pessoal se esquece de um detalhe importantíssimo: prestar contas de quanto ele gastou, de quanto ele recebeu. E aí, depois que passa a eleição, ninguém até esqueceu que foi candidato, vem as dores de cabeça. E são essas dores de cabeça que muitas vezes deixam enrolado o teu CPF, as tuas ações, você não consegue fazer um concurso público, você não consegue tirar uma certidão negativa. Ou seja, enrola, mas enrola bonito mesmo. E amanhã e no sábado vai estar acontecendo um curso chamado Maratona Eleitoral 2020. Esse curso acontece ali na saída da Caaro, na Calama. O que é esse curso? Reuniram os feras aqui de Porto Velho nessa área de direito eleitoral, de contabilidade eleitoral, para justamente discutir sobre essas questões, esclarecer ao pessoal que vai ser candidato, aos jornalistas, aos publicitários, ao pessoal dos partidos principalmente, sobre a importância de prestar atenção nas novas regras eleitorais que vão entrar em vigor já a partir das próximas eleições. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Edilei Barbosa. Ele é um especialista em direito eleitoral, vai estar dando uma palestra lá nesse curso que acontece agora no sábado e domingo, e ele veio aqui conosco falar um pouco sobre essa questão das contas eleitorais que viram um trombolho na vida de todo mundo, um piano, onde tu vai ter que carregar aquilo, tu não sabe como se livrar, e às vezes sai muito caro também, por falta de uma atenção um pouquinho mais acirrada, um pouquinho mais cuidadosa em relação à eleição. A eleição é muito bom, eu acho interessante, esse ano também que serão só 45 dias, os partidos vão ter 3 bi para gastar, é dinheiro para resolver muitos problemas de saneamento em muitas cidades, construir muitas escolas, aumentar o número de leitos em hospitais, mas os nossos parlamentares decidiram que esse dinheiro não, ele tem que ser empregado na campanha eleitoral. E aí, não sei se isso é tão prioritário assim, mas, enfim, fica para você essa opinião. Não vou
ficar aqui dando corda mais não, tá bom? Vamos conversar com o Edilei, sei que ele tem muita coisa para falar com a gente nesse tempo curto, para tentar esclarecer alguns pontos. E você participe, tá bom? Edilei Barbosa, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Eu que agradeço, né? Rondônia ao Vivo é um dos sites, né, dos mais antigos e badalados do estado de Rondônia. Eu acompanhei na pessoa do Andreoli e tenho certeza que a audiência já é daquela estourada. E viemos aqui para esclarecer, como você disse, os principais pontos aí acerca das normas eleitorais, com foco nas eleições, né? E a gente que estuda essa matéria com amor e sabe o quanto é importante você estar antenado com as novidades para, como você disse, não incorrer aí em qualquer dor de cabeça por não observar as regras que estão no jogo. E vai carregar um piano por um bom tempo se não se tocar sobre isso, né? Com certeza, né? E o momento é agora, né? Porque nós estamos aí praticamente já no início daquelas atividades principais das eleições, né? E que atividades são essas, né? Tem várias coisas acontecendo, inclusive hoje. Hoje a gente é um marco importante no calendário eleitoral, que é a famosa abertura da janela. Que janela é essa, né? Me fez isso é um momento oportuno. É a oportunidade que tem para os vereadores, os atuais titulares de cargos nas câmaras de vereadores, saírem dos seus partidos e migrarem para outros sem qualquer prejuízo, sem qualquer problema. Ou seja, se buscar uma agremiação partidária que melhor atenda às suas expectativas. Vai de hoje até o dia 3 de abril, né? Então hoje é importante, você que está aí querendo sair candidato a vereador e tem interesse em mudar de partido, por uma questão estratégica do seu jogo político, o momento é agora, de hoje de 5 até o dia 3 de abril. Tá certo, Edilei. Então vamos. Só um detalhe, produção, o pessoal já mandou aqui uma mensagem dizendo que o som tá baixo. Vamos aumentar, que eu quero que todo mundo ouça esse programa. É interessante e o que o Edilei tem a falar é mais interessante ainda. Obrigadão, povo. Muito agradecido. Agradeço a Dilcimar Toledo da Silva. Valeu, Dilcimar. Um abraço, meu. Obrigado mesmo pela tua atenção com relação ao som. A gente está aqui no estúdio e não percebe. Você que está aí do outro lado está nos auxiliando e muito. Obrigadão mesmo. E Daléia, um beijão para você, Daléia. Quanto tempo, hein? Temos que marcar o dia para te conversar. Espero que você esteja bem. O Flaunage também está falando que o áudio está baixo. Tá certo, Flau. Obrigadão, meu amigo. Sabe que você, ó, tá guardado aqui, tá bom? E o José Bueno também está assistindo. Um abraço, José. Meu caro Dilcimar, meu caro Edilei. Dilcimar é aqui o... Edilei, quem é o Edilei? Me apresenta para o meu entrevistado, meu internauta. Né? Na verdade, eu sempre me intitulo, quando me apresento, sou um porto-velhense, né? E tenho orgulho de nascer e morar nessa terra. Sou especialista em direito eleitoral, bacharel em direito, né? Especialista também em comunicação pública, servidor público federal, lotado atualmente no TRE, e também sou professor, né? E votante, né? E votante, somos eleitores também. E estou aqui para realmente esclarecer aqueles pontos principais sobre as eleições. Direito eleitoral é uma matéria que me fascina, né? Tem e dentro do direito eleitoral tem dois temas que são para mim apaixonantes, que é propaganda eleitoral e aprendi a gostar de prestação de contas, né? E então, assim, o direito eleitoral é muito gostoso de lidar porque é uma ciência bem dinâmica muito mais do que as outras, porque em toda eleição tem novidade. Toda eleição tem uma novidade, tem uma reforma, né? Nessa agora, a gente conversava anteriormente, tivemos mudanças, né? Mudança no ano passado que já vamos experimentar nessa eleição, né? Disse para você acerca das coligações, né? Que nós temos aí, que não existe mais coligações para vereador nessas eleições, né? Isso é importantíssimo. Tivemos mudança também com relação agora, né, a regras pertinentes ao prazo para você se filiar ao partido. Politicamente era 1 ano, hoje são 6 meses. Então, por isso que o direito eleitoral é importantíssimo, né? Então, você pediu para me falar sobre quem sou eu, e já a gente entrou em alguns temas, e estou aqui à disposição para a gente conversar, bater um papo gostoso, esclarecer os telespectadores, e cumprimento a todos aí, agradeço aí pela grande audiência que existe no Rondônia ao Vivo. Tá certo. Lei, como é que surgiu essa ideia do curso Maratona Eleitoral 2020? Então, né, fiquei muito feliz em receber esse convite para participar desse evento, né? Eu lembro-me muito bem que ano passado, né, o Dr. Manuel Veríssimo me procurou e falou: Edilei, vamos ter um evento, eu queria que você participasse desse evento, né? E juntou pessoas da área, pessoas que gostam, né?
né? Como diz o título do nosso banner, do evento, né? Os melhores aí da região norte. Eu acho que ele forçou um pouquinho, mas... Não, eu acho que ele foi feliz. Mas enfim, a gente está aqui para contribuir. Somos estudiosos, gostamos da matéria, né? Esse evento vai acontecer, como você disse, no espaço da Caro. E são vários temas. Não é só prestação de contas. Eu falarei sobre prestação de contas. O doutor Manuel Veríssimo vai falar sobre um tema. O doutor Joaci também sobre outro tema. Nós vamos ter pessoas ligadas ao marketing também, falando de como convencer o eleitor. Isso é muito importante. E temos lá... Marketing eletrônico, né? Marketing eletrônico, ou seja, nas redes sociais. Como você se estabelecer nas redes sociais. Até mesmo como você convencer, estratégia de jogo. Porque eleição é um jogo. Eu digo que qual é o jogo que é a eleição? O jogo de xadrez. Qualquer peça que você movimente indevida, você leva um checkmate, né? E passa por exatamente obediência às regras do jogo e também estratégias macros de você ganhar um jogo, né? E também teremos palestras sobre crime eleitoral, sobre condutas vedadas, isso é muito importante. Eu digo porque você tem que estar atento a tudo isso. O candidato, ele não precisa ser um expert em direito eleitoral, mas ele precisa saber o mínimo. Porque às vezes, por exemplo, você foi convidado por alguém, por um amigo seu, para ir lá dentro de um órgão público falar sobre a sua campanha. Chega lá e sem maldade no coração, você vai lá e reúne várias pessoas no órgão público. Isso é permitido? Não é proibido. Pô, mas por quê? Porque é vedado propaganda eleitoral em órgãos públicos. Então, a pessoa tem que saber. No mesmo período de campanha? Não, no período de campanha. Não pode, não, certo? No período de campanha, propriamente dito, né? Porque a campanha começa no dia 16, né? 16 de agosto em diante, você tem um período de campanha, quando você pode fazer propaganda eleitoral. Não, isso tudo a gente vai falar no curso, né? Desculpe interromper, mas eu posso, por exemplo, o candidato, quem pretende se candidatar, já começar a conversar com os colegas de trabalho e tal... Isso é uma das novidades que nós tivemos, não nessa reforma, na reforma anterior, que você pode se apresentar naturalmente como pré-candidato, certo? Eu fico observando que alguns possíveis pré-candidatos têm medo de falar nisso, mas pode falar, não tem problema. Por exemplo, se eu vir aqui contigo e fosse falar assim, tivesse pretensões de ser candidato em 2020, eu poderia falar, olha, eu sou Edirlei Souza, sou pré-candidato a vereador, não vejo problema. Eu tenho as seguintes propostas, falaria das minhas propostas, meu plano de governo. O que eu não posso é que a norma afirma, a Lei 9.504 prevê expressamente pedido de voto. Eu não posso aqui me expressar e dizer assim, olha, eu sou candidato e eu quero que você vote em mim. E eu não posso falar nunca que eu sou candidato e muito menos pedir o voto. Mas falar de projetos, falar que você é pré-candidato, enfim, demonstrar para o eleitor que você é uma pessoa preparada para ocupar o mandato, não tem qualquer problema. Isso é possível, certo? O que não pode é o pedido expresso de voto. Tá certo. Me fala um pouco, tem algo que as pessoas ouvem falar muito e criticam muito. Muitas vezes as pessoas leem só a manchete, não é isso? Não leem o conteúdo. O que é esse fundo eleitoral e de quanto é essa bolada? Eu sei que eu digo que é uma bolada porque, também falou, são 3 bi, né? Vamos lá, o famoso fundão, né? O fundo eleitoral, que o nome técnico é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFC, ele foi criado com o objetivo de substituir, na verdade não é substituir, mas para fazer frente àquela deficiência do financiamento de pessoas jurídicas. O STF falou, isso é proibido. Aí o que acontece? O Congresso falou, então tá bom, a gente precisa de dinheiro nas campanhas. E eles criaram o FEFC com o objetivo, entre aspas, de substituir o quê? O patrocínio nas campanhas de pessoa jurídica, que não pode. E criaram esse famoso fundão, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele tem sua receita, né, advinda dos cofres da União, proveniente de emendas parlamentares. No ano da eleição, pega-se lá um montante de um percentual das emendas parlamentares, é aprovado na lei orçamentária anual, foi aprovado agora em janeiro, e é destinado às campanhas. Esse ano, como você disse, ele está estimado em mais de 2 bilhões, 2 bilhões e 34 milhões, para ser mais exato, e alguns reais, certo? E ele é integrado por quê? Por essa bola que vem da União, certo? E é destinado às campanhas. Aí a gente até conversava anteriormente. De lei, esse dinheiro de mais de 2 bilhões, né, vai ser aplicado na campanha como? A critério dos partidos. A lei diz que quem define é o partido político como vai aplicar. E aí a gente conversava, as pessoas às vezes se perguntam,
Edilei, eu tô aqui na ponta, certo? Na ponta, aqui no município, vamos pegar o município de Porto Velho, aqui que está próximo da gente, e eu quero saber se eu vou ter dinheiro do fundão, desses 2 bilhões e 34 milhões que você falou. Depende da sua influência junto ao partido, porque os partidos do Diretório Nacional adotam critérios. Critérios este que é conforme aquilo que melhor lhe convém. Não, eu acho que Rondônia não merece dinheiro, não quero que eleja candidatos lá. Em Porto Velho, muito menos. Não, eu quero que focar em os 2 bilhões e 34 milhões em São Paulo. Então fica a critério do partido. Por que eu te falei em 3 milhões? Porque além do FEFIC, existe o fundo partidário. Isso tudo... 3 bilhões. Que dá exatamente 3 bilhões. O fundo partidário esse ano está dando fiz a conta estimada, porque ele vem parte do orçamento da União e parte de multas eleitorais. E as multas, elas são feitas uma estimativa. Ele vai dar esse ano mais de 1 bilhão. Então, juntando os 2 bilhões, mais 1 bilhão, dá 3 bilhões de reais nas campanhas eleitorais. Que é possível utilizar o fundo partidário tranquilamente nas campanhas. O fundo partidário não vem só em ano eleitoral, ele vem todo ano para o partido. Todo ano 3 bi? Todo ano, o fundo partidário é 1 bilhão. Ele vem todo ano para o partido. Os 2 bilhões é só no ano da eleição. Como é que fiscaliza esse dinheiro? Como pode ter certeza, por exemplo, um cacique de partido aí, como que eu vou ter certeza que esse cara está usando esse dinheiro para o partido, se ele está usando em proveito próprio, comprei uma casa, investi num gado, enfim. Então, isso aí... Existe o poder de... A gente está falando de como o poder público fiscaliza isso. Nós temos a disposição expressa na nossa Constituição Federal que os partidos políticos têm o dever de prestar contas. E nós falávamos isso anteriormente. Mas no Brasil isso acontece. Porque isso acontece... É claro que seria utopia a gente falar aqui que existe uma fiscalização 100%. Óbvio que não dá. A Justiça Eleitoral, infelizmente, não tem braços para isso. Mas existe sim um trabalho muito... grandioso por parte da Justiça Eleitoral em todo o Brasil para fiscalizar essa aplicação dos recursos. E tem normas para isso. Por isso que as pessoas têm que prestar contas. Toda e qualquer pessoa que utiliza o FEFIC ou FP, ele deve prestar contas à Justiça Eleitoral com comprovantes. Né? Eu não utilizei FEFIC. O FEFIC ou o FP. O FP é o fundo partidário, né? Para você que está nos assistindo, FP, fundo partidário, FEFIC, o fundão. Certo? Você tem que prestar contas porque os dois são dinheiros públicos. Você tem que juntar comprovantes. Edilei, mas pode falsificar? Sim, é possível falsificar, como você pode falsificar qualquer documento público, né? E a Justiça Eleitoral, ela através, nesse ano eleitoral, através, aqui em Rondônia, 29 zonas eleitorais que nós temos, juízes, eles têm poder de fiscalização e verificar a legitimidade da documentação, certo? E os partidos também podem gastar e também devem prestar contas, né? E aí aquela volta à pergunta, é possível ter 100% de fiscalização? É óbvio que não, como em todo e qualquer... ação do Estado, o Estado não tem condições de estar presente em todo e qualquer espaço, em toda e qualquer situação. Mas o esforço é muito grande, eu digo isso porque a gente vê juízes eleitorais, né, os servidores da Justiça Eleitoral trabalhando arduamente para fiscalizar e isso é reflexo, só para a gente fechar esse tópico, no que nós tivemos no ano passado, nas eleições passadas. Nós tivemos vários candidatos que tiveram que devolver recursos mal aplicados. Perderam o mandato algum, né? Sim, óbvio que isso aí pode culminar, a má aplicação dos recursos públicos na campanha, você pode culminar aí com o quê? Com ação de abuso de poder econômico, com ação de uso, com o famoso 30A, uso ilícito de recursos na campanha. Isso vai gerar o quê? Perda do mandato, né? Cassação do diploma se você já tiver recebido, ou seja, você vai ficar sem mandato. Então, às vezes, a coisa não é tão assim, utilizando a expressão bem chula, escancarada como se pensa. A gente tem resultados concretos de que a má aplicação dos recursos públicos geraram danos para o candidato e o partido político. Tá, quando tu fala gerar danos para o candidato e o partido político, quais são assim, as consequências para o candidato pego não prestando as contas desses recursos junto ao TRE? O que acontece? Quais são as punições para ele? Vamos lá. Fazer aqui um apanhado bem geral. Nossa resolução de prestação de contas, ela é bem extensa, certo? Mais de 100 artigos. E, então, assim, é bem um pouco complexo. É por isso que é importante a gente estudar. E eu convido você novamente para estar com a gente nesse curso da maratona para aprender mais sobre prestação de contas. Sexta e sábado, né? Sexta e sábado, né, no Espaço da Caro. Mas, rapidamente, quais são as consequências que o candidato pode suportar se ele aplicar mal recursos públicos, né? Primeira coisa, se você não prestar contas, consequência prática, que a gente até ventilou aqui, você vai ficar candidato inelegível pelo curso do mandato que você concorreu. Partido político não prestou conta, aplicou, não prestou conta, apresentou, falou, o partido falou, tá lá de Chupinguá, falou, eu não participei do pleito eleitoral, a eleição aconteceu,
você não prestou contas, você vai ficar sem receber a parte que você teria direito no fundo partidário e no FEFC. E mais ainda, você pode incorrer de perder a legitimidade de funcionamento como partido político. Isso é muito importante para os partidos, né? Então, exemplo clássico, vamos pegar um partido X de Porto Velho, não prestou contas. Falou, não prestei, não participei da eleição. Porque tem muita gente que acha que o fato de não ter participado da eleição, ele não tem o dever de prestar contas. E tem. Aí, ele vai sofrer as consequências de ter suspensa a sua anotação partidária. Isso ainda está pendente de uma regulamentação, que o TSE deve baixar até o final, em 180 dias a contar de janeiro. E aí ele vai ficar sem receber também cotas do fundo partidário que ele tinha direito e também do FEFC, se porventura ele tiver que receber nas eleições vindouras. E se ele tiver aplicado mal, ele tem que devolver, certo? Se eu gastei o dinheiro X e não comprovei, eu tenho que devolver. Isso eu posso te falar com segurança, que a Justiça Eleitoral é bem rigorosa. Quando ela verifica lá os comprovantes, se você diz, eu gastei, recebi do partido 100 mil reais, e eu gastei com o quê? Não sei. Tá lá, porque o partido informa que passou para você 100 mil. Se você não juntar um comprovante, eu gastei com santinhos, eu gastei com combustível para carro, eu gastei com banner, né, que não pode ser outdoor, tem limites e tudo mais. Se você não juntar comprovante, nota fiscal, eu gastei com contratação de formiguinha, você tem que juntar essa documentação toda, você vai ser obrigado a devolver esse recurso para os cofres da União. Pois é, então assim, é importantíssimo o candidato ter uma assessoria contábil, né? Perfeitamente. Isso aí, é importantíssimo. Você que está nos assistindo, que tá a fim de sair candidato pela primeira vez, você não só precisa, como você deve ter na sua campanha um advogado e um contador, exigência da norma. Edirley, mas efetivamente trabalhando, aí é com você. Eu aconselho que você não tenha advogados pro forma e contadores pro formas, né? Que às vezes o partido dá mais gente acompanhando mesmo as suas contas, te dando suporte jurídico, porque essas coisinhas, elas surgem no decorrer da campanha. Se você não tiver gente especialista acompanhando, né, a prestação de contas, ela tem que ter assinatura do contador, tem que ter assinatura do advogado, justamente para ele ter, que potencialmente os advogados têm conhecimento técnico bastante, bem como os contadores, para te auxiliar, para você não incorrer em qualquer problema. Então, recomendo a você, pegue um advogado, né, de sua confiança, um contador, para acompanhar a sua eleição, né, desde da pré-eleição até o final, que se você for logrado vitorioso, para você apresentar suas contas regulares. Tá certo. Meu caro internauta, tá tudo ok com o áudio? Por favor, gente, me dá um retorno aí para saber se tá chegando beleza o som para vocês aí, tá bom? Edirley, você falou que é difícil fiscalizar. E a gente já viu, até um ex-presidente foi parar na cadeia por causa dessa história, é o Caixa 2. Tu acha que dessa vez some o Caixa 2? Vamos lá, o Caixa 2, a gente utiliza essa expressão já consagrada no Brasil, né? Mas o que vem a ser o Caixa 2? O Caixa 2 é você circular dinheiro por fora do legal, né? Numa campanha é lavar o dinheiro. Então, na campanha eleitoral é permitido? Não, certo? Edirley, tem como a gente saber que um dinheiro entrou na campanha sem passar pela conta bancária específica? Porque todo e qualquer recurso financeiro, isso aqui é importante, todo e qualquer recurso financeiro que você aplicar na campanha, candidato, muita atenção para isso, todo e qualquer recurso financeiro que você aplicar na campanha, obrigatoriamente, tem que passar pela sua conta bancária que você deve abrir. Mas, Edirley, eu recebi 100 mil reais em mãos, em espécie. Você tem que depositar na sua conta bancária de campanha para gastar. Não é sair pagando todo mundo. Mas ninguém vai ver, ok. Se ninguém vê, tranquilo, né? Eu não vou dizer para você que você vai ser punido, porque ninguém viu, a Justiça Eleitoral não viu, o Ministério Público não viu. Mas se alguém vê, você está enrolado. E já aconteceram casos, por exemplo, de um candidato, né, que recebeu um recurso X, ele jogou numa conta bancária pessoal, né, e depois transferiu para uma conta bancária de campanha. A Justiça Eleitoral falou, por quê? Mas de onde veio esse dinheiro? Então até isso é importante, porque senão vira o Caixa 2 mesmo. O cara pega lá, vamos supor, ele pega um dinheiro do tráfico, joga na conta pessoal dele e transfere para lá, ele tem que justificar. Até isso o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, ela fiscaliza as origens. E hoje a Justiça Eleitoral está dotada
de uma interligação de parcerias com os órgãos fiscalizadores, Receita Federal, né, o INSS, bem como também ela pega todas as informações daquelas pessoas que são permissionários dos municípios, ou seja, que não podem prestar, que não podem injetar dinheiro nas campanhas. Essas informações estão todas cruzadas, certo? Então você, candidato, não acha que o Justiça Eleitoral não vai conseguir pegar uma falha sua de um dinheiro que entrou e você não declarou, porque isso é possível. Ou de repente, você coloca na sua prestação de conta, um exemplo, né? Que você vai gastar 100 mil reais, você diz, ó, eu gastei 100 mil reais, quem me deu 100 mil reais foi o João. E aí o João é o quê? Isso aconteceu já muito. Ele é um cara que recebe de Bolsa Família. João não tem poder, potencial econômico de ter 100 mil reais, porque ele recebe Bolsa Família. Então a Justiça Eleitoral vai perguntar, sim, mas calma aí, ele recebe Bolsa Família. Ele tem capacidade econômica de ter 100 mil. Já aconteceu bastante isso. Então tome cuidado para não criar os laranjas, né? E os laranjas às vezes caem na malha fina e você que está eleito morre na praia por uma falha pequena. Tá certo. O Denilson Valadão, um abraço, Denilson, tudo bem? Parabéns pelo nível da entrevista. Sei que o tema é prestação de contas, mas gostaria de ir além e saber se neste ano as enquetes e sondagens em redes sociais estão permitidas ou proibidas. Um abraço. Valeu, Denilson. Um abraço aí, Denilson, né, por nos acompanhar. Enquete. Enquete é o tema do momento, está sendo utilizado bastante, pelo menos aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia. Eu acompanho nas redes sociais aí, à distância, mas sempre observando. É permitido sim, né? Enquete é diferente de pesquisa. E a diferença ela é bem básica, né? Enquete, ela não tem toda aquela estrutura científica, estatística de dados, e o que tem a pesquisa. Então, enquete é uma mera consulta informal ao eleitor. Isso é permitido, está expresso na norma, ela diz que é permitido até antes do quê? Do período da campanha eleitoral. Dia 16 de agosto a gente inicia a campanha, até o dia 15 é permitido fazer enquete à vontade, porque ela não tem uma base científica para afirmar que o candidato ali realmente o eleitor pensa daquela forma, né? Como tem a pesquisa, porque a pesquisa tem várias variáveis, tem tantas variáveis que são somadas, né? Que verificado lá o potencial do eleitor para votar em X, Y, então enquete é permitido até antes do início da campanha eleitoral. Denilson, espero que tenha respondido a tua pergunta. Um abraço e obrigado pela tua participação. Temos uma pergunta aqui, dessa vez do Flaunade. Vários políticos estão sendo investigados por diversas infrações e continuam no cargo, sendo que suas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Como acontece isso? Vamos lá. Obrigado, Flau. Isso a gente vê que a população ela não está bem esclarecida. Desculpa, ela está observando. Observando, esqueci desse ponto. Vamos lá. Prestação de contas, ela não vai levar a uma punição direta. Ela é um caminho, uma boa prestação de contas impede você de ser investigado por uma prática de um ilícito que vai te levar à perda do mandato. Então, a pessoa teve as contas aprovadas com ressalvas, ok. Aprovadas com ressalvas não quer dizer que ele não pode ter incorrido em uma infração. Vou te dar um exemplo bem clássico. Teve um determinado candidato no estado de Rondônia que ele gastou na campanha dele 250 mil reais, certo? E esse 250 mil reais ele não tinha potencial, ele não conseguiu comprovar de onde veio aqueles 250 mil reais. As contas dele foi desaprovada e naturalmente foi instaurado pelo MP uma ação por abuso de poder econômico. O que é ação por abuso de poder econômico? É você utilizar muito recurso desproporcional ao seu poder aquisitivo, ou aquilo que é razoável dentro da campanha. Essa ação de abuso de poder econômico, ou seja, as contas dele está lá, desaprovado, ele não teve consequência, não está no mandato, mas está tramitando o processo aqui, que pode gerar o que? A perda do mandato dele. Então a prestação de contas, ela verifica se a conta está regular ou irregular. Ela não leva a punição. A única consequência prática que a gente tem no âmbito da prestação de contas é o quê? É se o cara não prestar, que aí ele fica sem a quitação pelo custo do mandato que ele concorreu e o partido vai ficar sem receber cotas do fundo partidário ou fundão e também pode ficar sem sua anotação o seu registro. Tá. Espero ter esclarecido aí o nosso telespectador. Tá certo. Eu também, Fausto. Espero que tenha
tenha esclarecido aí a sua dúvida. Edilei, vamos falar um pouco qual vai ser o tema da tua palestra nesse curso que acontece nessa sexta e nesse sábado, lá na Caro. Vamos lá então, o que me foi incumbido é falar sobre prestação de contas, né? Que é o que você está falando aqui, né? Você observa, a gente está falando bastante sobre prestação de contas aí. E a gente vai falar do que lá, né? A gente vai falar sobre o que é o FEFIC, o que é o FP, de onde surge, os valores do FEFIC, do FP, certo? Como é que funciona a divisão, que muita gente quer saber. O fundo partidário é dividido como, certo? Nós tivemos mudanças também recentes sobre o fundo partidário. Eu vou deixar isso aí para quem vai na palestra ir lá e despertar curiosidade. No sábado ou no... Acho que é no sábado. No sábado, acho que é à tarde, eu falo no sábado, primeiro horário da tarde. E a gente vai falar sobre o que é o FEFIC, o fundo partidário. Falaremos também sobre regras próprias de como administrar como administrar a sua prestação de contas, como eu abro uma conta bancária, eu tenho que ter CNPJ, não tenho, certo? Como eu posso arrecadar, onde eu posso buscar os recursos, como eu posso gastar, certo? O que eu não posso gastar. E falaremos de regras procedimental de apresentação de prestação de conta. Tem um sistema próprio, que é o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, onde eu busco esse sistema, como eu tenho que lançar as informações no sistema, e também as consequências práticas da apresentação das contas regulares, irregulares e da não apresentação das contas, né? Esse tema é que a gente vai estar tratando. Lembrando, né, e se me permita, o evento também ele temos outros palestrantes, a exemplo do doutor Manuel Veríssimo, certo? Que vai estar falando sobre propaganda eleitoral. Também nós temos lá palestrantes como o Dr. Joaci, que vai também estar palestrando lá sobre um tema importantíssimo na campanha eleitoral, que é sobre, deixa eu pegar aqui, senão vou esquecer, sobre a reforma eleitoral de 2019, que é exatamente esses pontos novos que a gente tem. O colega lá, Massoud Badra, vai falar sobre internet, mídias sociais. Isso é importantíssimo, como você movimentar, fazer a sua publicidade nas internet, nas redes sociais. E o pouco que eu conheço, tem estratégia, existe macetes, existe algumas técnicas boas para você disseminar a sua campanha de maneira saudável. Também teremos lá a doutora Rosa Maria, especialista em direito eleitoral, né, advogada eleitoralista, vai estar falando lá sobre organização partidária. Isso é um ponto importantíssimo, você tem que organizar o teu partido. É a base, né? Se você não tiver um partido organizado, você não consegue entrar na eleição, certo? Me permita falar sobre isso aqui. Um exemplo clássico, partido ele precisa ter uma anotação, eu quero o partido X, né? Eu até falava para você que tem um partido novo, né, UP. Um partido novo, a gente vai falar dele, surgiu agora no final do ano, ele conseguiu registro no TSE, ele vai poder participar? Vai do pleito, mas ele precisa ter o diretório dele aqui anotado no TRE. Então não adianta chegar lá no período lá de registro de candidatura, que vai até o dia 15 de agosto, né? Não chega lá e diz assim, eu tô querendo registrar minha candidatura, mas cadê o partido? Não tem. Então você vai aprender isso. Só um detalhe, então não pode sair independente, como a gente pretende. Em alguns países é permitido. Sim, a famosa filiação avulsa, né? Candidatura avulsa. Tentaram agora na reforma passada, o doutor Joaci com certeza vai falar, né? Um cara, é uma pessoa muito letrada no assunto, né? E acerca da reforma. Mas o que acontece? A candidatura avulsa sempre tenta, a cada reforma, implantar. Que é você sair sem filiação partidária. Não existe isso, tá? Então, entre outros palestrantes, nós vamos ter lá o promotor de justiça Rodrigo Levente falando sobre crimes eleitorais e o desembargador Gilberto Barbosa sobre condutas vedadas, né? Então são pessoas assim com alto gabarito, com conhecimento na área, né? Na área não só do direito, mas dessa estratégia do jogo, de redes sociais, de como convencer o eleitor. Quem vai falar sobre como convencer o eleitor, que também é importante. Às vezes a pessoa ela tem um projeto político muito bom anotado, mas não consegue transmitir isso para o eleitor, né? Ou seja, não tem assim, um poder não consegue se vender, né? Não consegue se vender, não tem um poder de persuasão. Então ele vai aprender algumas técnicas lá, que é o nosso colega Isaac Cadmo, treino motivacional, vai também estar presente. Então a gente observa que o curso é bem completo. O objetivo é exatamente te preparar, candidato, assessor, né? Pré-candidato, perdão, assessor, dirigente partidário, você que está envolvido direto ou indiretamente com as eleições, de se dotar de informações importantes para você lograr isso na sua campanha. Porque não basta, e isso a gente vê no dia a dia, eu disse para você no início, eu sou morador de Porto Velho, nascido aqui, e sempre acompanho as eleições, mesmo antes de me tornar uma pessoa envolvida com a matéria eleitoral.
E o que, que a gente vê? Pessoas, às vezes, com potencial grandioso, participando de um pleito, mas ele está despreparado tecnicamente para o pleito. Despreparado no sentido de que não tem um advogado para instruir, olha, não faça isso, não faça aquilo, cuidado, isso é proibido, isso está errado. Você não tem um bom contador para instruir na prestação de contas, né? Então você precisa ter uma assessoria de comunicação para te dar suporte. Não sabe se vender nas redes sociais. Hoje rede social praticamente é tudo. Uma eleição, né? Tivemos casos aqui recentemente, o atual presidente da República, ele não foi eleito porque tinha tempo de TV. Ele não foi eleito porque tinha uma estrutura megalógica, uma mega estrutura de campanha, não. Ele foi eleito porque ele tinha o quê? Adeptos dele que foram multiplicando nas redes sociais. As redes sociais que fez isso é fato, que trouxe a eleição do... Claro que outros fatores políticos influenciaram, né? Talvez a insatisfação do povo, mas o povo só conheceu por meio das redes sociais. Então, você tem que ter uma boa assessoria de comunicação. A assessoria de comunicação passa por isso. A administração das redes sociais, a administração da internet, enfim. Você tem que ter toda uma estrutura para você ter sucesso na sua campanha. Tá certo. Então, pessoal, o curso está aí. É amanhã e sábado. E vale a pena se você pretende ser candidato, se pretende, se você é assessor, enfim. Se você gosta de eleição, eu aconselho a procurar mais informações sobre o curso, tá bom? Edilei, nosso tempo tá acabando aqui. Já? Voa, né, cara? Mas eu tenho um amigo meu que fala o seguinte, Edilei, tem coisa na vida que quando tá ficando bom, acaba, né? Pois é, acaba. Eu imaginava, você falou pra mim, pô, deve ser uns 45 minutos, eu achava que nós estávamos uns 10, 15 ainda, já não, chegamos nesses 30, 45 minutos aí. Nós estamos com 36 minutos. Olha aí, imaginei. Mas tem alguma perguntinha? Tem. Antes de terminar, eu queria que você já, depois das suas considerações finais, o Flau pergunta aqui mais uma vez. Quem pode participar e como? Então, deixar só assim, os pontos principais para quem pode participar de... Ô, Flau, é participar do curso ou participar das eleições? A dúvida aqui... A gente pode falar dos dois aí. Então depois objetivo, depois já ver as suas considerações finais. Maravilha. Tá bom? Vamos lá então. Participar do curso, né? Participar do curso, você acessa o site aí Veríssimo, né? Tá na tela aí, passando, veríssimo.adv, né, .br, e faça a sua inscrição, ok? Veríssimo.adv.br, faça a sua inscrição lá. Acho que existem ainda algumas vagas lá ainda disponíveis, né? Então corra, porque muita gente às vezes deixa para a última hora, quando chega lá acha que vai ter vaga e não tem, né? O curso tem toda uma programação e a gente precisa se organizar para oferecer um bom conteúdo e uma comunidade de excelência para os participantes. E participar da eleição, como ele perguntou, o telespectador perguntou, como eu faço para participar da eleição? Simples, primeiro você tem que estar afiliado a um partido. Edirley, qual é o prazo para eu me filiar a um partido político? Você tem que estar afiliado até o dia 4 de abril. Então procure um partido e se filie, né? Segundo, você tem que estar aqui com a justiça eleitoral, né? Você tem que ter a idade mínima, para vereador, a idade mínima é 18 anos. Tendo isso, são os requisitos básicos para você ser candidato. E tem estrutura de campanha, certo? Aí é estratégia sua, se você tem dinheiro para investir, você vai investir. A gente vai falar isso no curso também, que isso é uma das novidades. Acho que tem a nota fiscal desse dinheiro também, né? Tem que ter a nota. Não pode ter o dinheiro lavado não, senão complica. Um dos pontos que é importante, novidade, a gente vai falar disso. Antigamente, existia, na eleição, até a eleição passada, sempre existia um limite de gastos, certo? Na campanha. Eleição para vereador, o total de gasto que o vereador pode ter, deve estar estimado, o TSE vai divulgar isso agora até o dia 20 de julho, salvo engano, ele está estimado em 145 mil reais, que um candidato a vereador pode gastar. Mas ele, vamos supor, ele quer gastar todo do bolso dele, ele vai poder? Não, a novidade é que nós temos para essas eleições é que ele não vai poder fazer a famosa o autofinanciamento do total de gasto de campanha. Está limitado a 10% do total de gasto. Ou seja, eu sou um cara muito rico, vou sair candidato a vereador e eu quero investir esses 150 mil na minha campanha. Negativo. Você vai poder investir do seu dinheiro, sabe quanto? 10% dos 140, que a gente estou estimando, porque o TSE não divulgou ainda. Então você vai poder investir 14 mil. Qual o objetivo disso? Evitar abuso de poder econômico. Garantir o quê? A participação equitativa de todos aqueles na disputa, né? Isso que se resume em evitar o desequilíbrio na disputa, ok? E, finalizando, né? Já que chegou quando a gente está começando a ficar ali em algum momento bom, animado, né, entrosado, e a coisa está acabando, eu só tenho que agradecer pela essa oportunidade aqui no Rondônia ao Vivo, né, no programa Conexão Rondônia ao Vivo. Sempre assisto quando posso, quando tenho tempo, quando eu não estou trabalhando.
né? A gente está ocupado, a gente assiste, porque Rondônia ao Vivo, como eu disse, já acompanho de muito tempo, né, na pessoa do Paulo Andreoli, né? Já tivemos aí um contato, na época eu trabalhava na assessoria de comunicação do TRE, trabalhei por muito tempo lá, algum tempo, então a gente teve muito contato, até hoje tenho, e eu sei que é uma equipe maravilhosa, um site que vem crescendo a cada dia, a gente vê não só na audiência, né, que a gente acompanha, mas também na estrutura, na vontade de prestar relevantes serviços à comunidade. E finalizo convidando você, né, candidato, eleitor, interessado, assessor de comunicação, participe desse evento. É a oportunidade de você se preparar, se organizar, entender como é que está funcionando o cenário político, o que é que você tem que ter de conhecimento para você não escorregar em coisas pequenas que às vezes impede o sucesso na sua campanha. E te enrola por um bom tempo. E te enrola por um bom tempo. Então participe, lembrando, 6 e 7, certo? Ou seja, sexta e sábado, no Espaço da Caro, na Calama, veríssimo.adv.br, você vai lá, se inscreve, participa desse evento. Garanto que você vai estar com pessoas que conhecem, estão dedicadas a oferecer o melhor para as eleições de 2020. Edilei, sucesso aí no curso, tá? Obrigado. E olha, com certeza o que você vê aqui, o que você falou hoje, tirou muitas dúvidas minhas e eu imagino que o leitor também, com certeza. Tá bom? Um abraço, era que precisar, estamos aqui também. É o que a gente espera, né? Desejo sucesso aos telespectadores, agradeço aí por nos assistir e nos suportar durante esse período. Meus amigos, muito obrigado a vocês. O curso está aí, é o veríssimo.adv.br, te informa lá. Se tiver interesse, eu acho que vale a pena você participar. Como sempre, informação nunca é demais, ela sempre ajuda de alguma forma. Só não pode ser fake news, tá bom? Que aliás é o que a gente combate bastante aqui no Rondônia ao Vivo. Até mais, uma boa quinta-feira e amanhã estaremos aqui de volta com certeza. Um abraço.